nosso assunto de hoje é como construir a sua autoridade, né? Para entrar com sucesso no nicho de liderança. E talvez você me pergunte o seguinte, né, nesse momento, Liana, por que criar autoridade, construir autoridade, né? E eu resolvi, né, trazer este tema hoje para vocês, porque muitos coaches querem entrar nas empresas, né, mas não fazem uma trajetória, né, para a construção do seu posicionamento, da sua autoridade, e isso é extremamente importante, né? Então, vou voltar à pergunta que eu coloquei antes, né? Que por quê? Por que é importante construir autoridade? Aqui nós temos alguns motivos bastante específicos da área de liderança, do nicho de liderança das empresas. Vocês já me ouviram falar sobre isso, né? Que as empresas, na verdade, elas só contratam quem é referência no mercado, quem é indicado, né? Ou quem elas conhecem. E aí, se você está começando, é bem provável que nessa hora você diga assim, Liana, então eu tenho que desistir, né? Porque eu ainda nem sou autoridade, não sou reconhecido no mercado, né? Não sou autoridade, não sou reconhecido no mercado, não tenho quem me indique para as empresas, né? E nem a empresa me conhece. Sem problema. É assim que é com todo mundo no início, né? Quando eu iniciei, era exatamente isso também, né? Eu não era autoridade, eu não era conhecida, né? E não tinha quem me indicasse, né? Sempre que a gente está começando numa nova área, isso é a realidade para 100% das pessoas que estão iniciando, certo? E a grande questão aqui é, ok, e como então você constrói a sua autoridade? Como é que você se torna referência? Como é que você se torna indicado para as empresas, conhecido pelas empresas? Mas aqui eu preciso esclarecer uma questão, né, com vocês extremamente importante. Quando eu digo construir a sua autoridade e ser referência, é só para o seu público, ok? É para quem interessa para você. Você não tem que ser referência, né, para todo mundo. Você tem que ser referência para aquelas pessoas, para aquelas empresas que você deseja ajudar. Este é o primeiro ponto, certo? Você não tem que ser autoridade, qualquer pessoa te conhecer. Não. Quem tem que te conhecer são as pessoas, as empresas que você pode ajudar, que te interessa, né? Entrar e poder ajudar, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ok, Eliane, como é que eu faço isso, né? Como é que eu construo a minha autoridade, como é que eu me torno conhecida, como é que eu sou indicada para as empresas? E aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? Porque eu, no começo, eu também, né, como eu disse, não era conhecida, né? Eu não era uma expert, eu não era reconhecida como uma expert na área de liderança, porque eu estava começando nesta área, né? Eu já contei para vocês que eu vim, né, de dentro de empresas, trabalhando, né, dentro de empresas, dentro de organizações, instituições, né, e fui me direcionando para a área de liderança. E quando eu comecei na área de liderança, realmente, assim, eu não era conhecida, né, como uma especialista, eu não era autoridade ainda nessa área. E como foi que eu comecei, então? E por muito tempo, é importante, né, eu contar isso para vocês. Por muito tempo eu me frustrava, né, porque às vezes eu via profissionais muito menos qualificados que eu, com muito menos conhecimento. Eu sabia, eu olhava no mercado e eu sabia que eu poderia ajudar muitas empresas, né? E às vezes eu olhava para o mercado e via profissionais muito menos qualificados, conseguindo entrar nas empresas, conseguindo realizar seus trabalhos. Às vezes não davam resultados, mas eles estavam lá. E eu vou confessar para vocês que por muito tempo isso me indignava muito, né? Eu ficava naquela assim, como assim? Né? Como assim? Como que eu não consigo? Nossa, olha aquele cara lá, né? Conhece muito menos, sabe muito menos, faz um trabalho que nem gera resultado.
mas está lá, está lá dentro das empresas, está lá atendendo líderes, né? E eu estava lá só reclamando. Até que um dia eu me dei conta disso, né? Eu me dei conta de que essa era uma postura que não ia me levar a lugar nenhum, né? Isso era apenas uma constatação da realidade. E que eu precisava, neste momento, sim, olhar e ver o que é que estava faltando, por que é que eu não estava conseguindo, né? E aí eu me dei conta de que, na verdade, né, essas pessoas que estavam, e claro, tinha muitas pessoas boas também no mercado, né? Eu me dei conta que essas pessoas trabalhavam a sua autoridade, elas trabalhavam o seu posicionamento, e eu não fazia isso, certo? Eu, de verdade, no começo não fazia isso, né? E aí eu me dei conta que eu precisava trabalhar, e aí veio o grande dilema, tá? E eu faço isso de que jeito, né? Alguns de vocês já me escutaram falar isso, né? E no começo da minha carreira, né, eu detestava vender, né? Eu detestava vender, assim. Primeiro, me achava uma péssima vendedora. Segundo, eu detestava vender, né? Parecia que era um treco que não combinava, né? E aqui tem outra questão. Nós que somos da área de humanas, né? Que trabalhamos na área de desenvolvimento, né? Muitos de nós têm essa dificuldade, né? Porque parece que não combina, parece que não está no nosso DNA. Mas, enfim, eu já tinha me dado conta que, né? Ficar reclamando, ficar achando que estava ruim, né? Que não era justo, né? Eu lembro que eu pensava isso, não era justo, né? Eu tinha conhecimento, eu podia ajudar os líderes e empresas, mas eu não estava vendendo, né? Eu não estava conseguindo entrar, né? E eu tenho uma filosofia de vida que foi uma teoria, na verdade, que eu descobri em algum momento da minha trajetória, que inclusive a gente trabalha, né, fortemente nos nossos workshops, nos nossos treinamentos. Eu ensino isso, né, nos nossos cursos, que é nosso aluno aí vai saber do que eu estou falando. Nós trabalhamos muito fortemente com uma teoria que se chama locus de controle, que diz o seguinte, né, que as pessoas de sucesso sempre se fazem duas perguntas quando algo não está bom ou não dá certo. E as duas perguntas são: o que eu fiz que levou a acontecer isto? Ou o que eu deixei de fazer que levou a esta situação? E naquele momento, né, eu estava extremamente em locus externo, assim, né, extremamente projetivo, achando que o mercado era injusto, né? E que eu era uma pobre coitada que não estava conseguindo ir para o mercado, né? E nessa hora eu me dei conta, né, que realmente eu tinha que parar e olhar para mim e pensar o que eu não estava fazendo, né? Ou o que eu estava fazendo que não estava permitindo eu entrar nas empresas, eu desenvolver meu trabalho, eu ajudar as empresas, né? E foi aí que eu me dei conta disso, que eu comecei a olhar para o mercado de um outro jeito. E eu me dei conta exatamente disso, que eu precisava me posicionar no mercado, né? Que não adiantava eu ficar dentro de casa reclamando, né? E só dizendo que eu tinha muito conhecimento, né? Isso não ia me trazer cliente de forma alguma. E foi aí, então, neste momento, né, que eu descobri, que eu comecei a aplicar uma estratégia, né, que é a estratégia de uma das melhores estratégias na nossa visão de criar autoridade, né, e se posicionar como uma autoridade no mercado, né. Essa foi a estratégia que eu usei, que hoje os nossos alunos utilizam, né, e que continua dando excelentes resultados. E que estratégia é essa? É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. É a estratégia de você ir para o mercado através de workshops, certo? Workshops vivenciais. Por quê? Porque você precisa se mostrar no mercado, você precisa ir para o mercado e se mostrar, as pessoas precisam começar a te conhecer, você precisa começar a mostrar que você tem conhecimento, que você pode de verdade ajudar as empresas e os líderes, né? E foi aí, naquela época, né, que eu pensei, eu digo, ok, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço isso? E depois, né,
Não pensem que foi uma trajetória assim do dia para a noite, né? Depois de muito pensar, eu sempre trabalhei dentro da metodologia vivencial, né? Há 20 anos atrás, o coaching nem estava ainda presente, né? E eu comecei a minha vida, né, profissional. Eu imagino que alguns de vocês aqui saibam, eu sou psicóloga de formação, mas eu sempre atuei dentro de empresas, né? E eu sempre gostei muito da área de desenvolvimento, né? Mas da área de um desenvolvimento profundo, né? Que realmente gerasse não só a transformação, mas uma transformação sustentada. Porque a gente sabe que, às vezes, alguns trabalhos geram uma transformação, mas que não se sustenta, né? E eu sempre tive muito essa preocupação de que eu queria trabalhar de um jeito que de verdade gerasse uma transformação, mas que fosse uma transformação sustentável. E aí eu comecei a estudar muito, né? E eu me especializei em treinamentos vivenciais, né? Na metodologia vivencial. Que eu não sei se vocês sabem, ela anda de mãos dadas, né, com o coaching de grupo. O coaching de grupo, ele utiliza a metodologia vivencial na sua base teórica, né, na sua fundamentação e na sua prática também. Mas foi aí, então, que eu disse, ok, eu gosto, né, eu faço bem treinamentos vivenciais, eu trabalho bem com treinamentos vivenciais, e aí eu disse, ok, então eu vou me posicionar no mercado com workshops. Eu vou entrar no mercado com workshops. Por que workshops? Por que a estratégia do workshop? É que eu preciso explicar isso para vocês também. O workshop tem várias vantagens. Talvez nesse momento você diga assim, Liana, não dá para ser com palestra? Tem uma diferença de palestra e workshop, certo? Qual é a diferença? Palestras, você trabalha, sim, a construção da sua autoridade, certo? Você constrói, sim, a sua autoridade. Só que as palestras é você ativo e o grupo passivo. Às vezes, né, até tem uma interação, enfim, mas é você passando muita informação, conhecimento, enfim. Você não tem a interação com o grupo. E quando a gente está iniciando, né, é extremamente importante esta interação com o grupo também, né? Muitos coaches dizem assim para mim, Liana, e o que eu vou dizer para as empresas quando elas me perguntarem assim, né? Que empresas você já atendeu? Né? Que cases você já tem? O que eu vou dizer quando a empresa me fizer estes questionamentos? E é aí que os workshops também entram. Muitos coaches, né, também tem uma questão assim. Eu não conheço direito as dores dos líderes, né? A linguagem das empresas, porque isso é fundamental, né? Você precisa falar a linguagem das empresas, a linguagem da liderança. E o workshop te propicia exatamente isso. Quando você vai para o mercado com workshops vivenciais, né, tem várias vantagens. Vamos lá. A primeira delas é que você cria, você constrói com aquele grupo que está ali uma autoridade imediata. Se você estiver fazendo o workshop dentro da metodologia vivencial com o tema certo e conduzindo da maneira adequada, no final das 4 horas, não tenha dúvida, você virou autoridade para aquele grupo. Aquele grupo já te reconhece como autoridade. E você vai estar com um grupo de líderes. E são exatamente esses líderes que vão te levar para dentro das empresas. Certo? Este é o primeiro grande benefício dos workshops vivenciais. Segundo grande benefício dos workshops vivenciais. Para quem está começando, né? Os workshops vivenciais, e workshops são de 4 horas, certo? Entre 3 e 4 horas, a gente costuma trabalhar com 4 horas. Não dá tempo de você se colocar em risco, certo? Porque um workshop vivencial dentro, né, da forma que a gente trabalha, você tem o controle do grupo durante essas 4 horas. Não dá tempo do grupo aprofundar
a ponto de começar a te questionar, te checar, né? Fazer jogos de poder com você, né? Porque a gente sabe que os líderes fazem isso, né? Eles testam. Não dá tempo. E não dá tempo por quê? Porque dentro desta metodologia, né, você, primeiro, você não está ali como professor, como palestrante, você está ali como facilitador do processo de aprendizagem. Então, isso já fica claro desde o início para o grupo, certo? E a forma como você conduz é uma forma, dentro da metodologia vivencial, extremamente interativa, aonde as respostas estão no grupo, de verdade. Né? E que você tem que ter a maestria, claro, da condução. Então, esse é o segundo grande benefício. Você não corre riscos com um workshop vivencial. Né? Eu tenho alunos que dizem assim, Liana, mas eu nunca fiz. Eu digo, estude, vá lá e faça, que eu garanto que não tem como dar errado. Certo? Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é que você começa a conhecer de verdade a linguagem dos líderes, as suas dores, as suas angústias, né? E isso vai te dando segurança. E outra, isso te dá cases de sucesso quando você estiver lá na empresa, né? E a empresa te questionar, você vai poder falar de todas as empresas que já participaram dos seus workshops. Certo? Outra, você vai saber conversar com a empresa falando das dores dos líderes. Porque aqueles líderes que estão lá no teu workshop são os líderes que estão dentro das empresas. E as dores, as angústias e as dificuldades que eles tiverem, né, tá dentro do workshop, do que aqueles líderes estão te trazendo. Então, te dá muita segurança, porque essa é outra questão, né? Quando a gente está começando num nicho novo, nós temos inseguranças, né? Nós temos medo. Os coaches me perguntam muito assim, Liana, e se o líder perguntar tal coisa? Né? E se o líder perguntar uma coisa que eu não sei responder? Dentro da metodologia vivencial, você não corre, isso não é problema. Certo? Porque da forma que a gente faz o manejo, né, desse tipo de situação, porque pode acontecer sim, né? Eu sempre digo, né, nos meus treinamentos, nos meus workshops, nos meus processos de desenvolvimento, eu sempre digo, pode ser que vocês me perguntem algo, né, ou questionem algo que eu não saiba responder, não há nenhum problema nisso. Porque se eu não souber, né, eu vou falar isso para vocês, nós vamos fazer a construção juntas. E num workshop não dá tempo disso, né? E se isto acontece, você tem um manejo, né, que você vai envolver o grupo nesta resposta, certo? Nessa construção da resposta. Essa é uma das grandes vantagens da metodologia vivencial, certo? Você não precisa ter anos de experiência, você não precisa já ser aquele grande expert. Porque você de verdade vai trabalhar com todas as potencialidades do grupo, certo? Então, já falei para vocês 3 grandes benefícios, né? Você vira autoridade para aquele grupo, você é a forma mais segura, né, de você começar, vai te dar experiência, vai te dar case de sucesso, você vai aprender a falar a linguagem das empresas e dos líderes, você vai conhecer de verdade as dores deles, né? E tem uma outra grande vantagem dos workshops, né? Abertos, neste caso, abertos e vivenciais. São estes líderes que vão te levar para dentro da empresa. Não é você batendo, não funciona, isso não funciona nas empresas, né? Você batendo lá. Quantos de vocês já ligou para a empresa, já ligou para o RH e não rolou? A coisa não aconteceu. Porque o seu nome tem que chegar antes de vocês, isso é a criação da autoridade. Então, são estes líderes que vão te apresentar. São estes líderes que vão abrir a porta da empresa para vocês. São estes líderes que vão te indicar para você poder entrar nas empresas e vender seus workshops. E é exatamente por isso que a estratégia de workshops é uma das melhores estratégias de você criar autoridade, né?
e entrar já com sucesso, que o seu nome chegue antes, certo? Uma outra questão extremamente interessante dos workshops. Hoje, um workshop de 4 horas, certo? Dentro da metodologia vivencial, a média que a gente sugere, né, que você cobre, né, é R$2.000. Vamos lá, pensa o seguinte. Se você fizer só 4 workshops por mês, que são 2 dias de trabalho, né? São 16 horas. E você faturar R$8.000, vale a pena ou não? É interessante ou não? Só que a grande vantagem é que não para aí, né? Nos workshops, né, que a gente chama, que são workshops de venda, né, que são os workshops que você realiza para construir a sua autoridade e entrar nas empresas, o retorno não para no workshop, porque sempre depois, durante o workshop, você vai plantar, você vai falar de todos os seus outros trabalhos, certo? E sempre você vai levar o grupo para uma continuidade, seja de coaching individual, seja deste grupo te levar para dentro das empresas, para você vender lá seus trabalhos, enfim. Um dos grandes objetivos do workshop, deste tipo de workshop que eu estou conversando aqui com vocês, como essa estratégia para construir, né, o seu posicionamento, a sua autoridade no mercado, são workshops que um dos grandes objetivos é render novos trabalhos, certo? Você pode, sem problema algum, ter por foco, por exemplo, tem pessoas, né, tem coaches que gostam tanto dos workshops que se focam no workshop e o seu produto principal é o workshop, perfeito, não há problema algum, certo? E você consegue um belo faturamento, né? Quantos coaches estão aí cobrando por um processo de coaching R$2.000? E você pode ganhar isso em 4 horas e fazendo muitas vezes o mesmo workshop. Só que não para no workshop. É exatamente no workshop que você vai vender seus processos de coaching individual, você vai entrar nas empresas e vender seus processos de desenvolvimento. Ok? Só que aqui tem uma outra questão importante. Não é qualquer workshop, certo? Estes workshops que têm por objetivo trabalhar a sua construção da sua autoridade, o seu posicionamento e que tem por objetivo vender, certo? Porque tem por objetivo fechar processos individuais, fechar processos com as empresas, seja de desenvolvimento, seja de coaching individual, seja de trabalho de grupo. Este é um dos grandes objetivos do workshop, certo? Então, este é um workshop específico, né? E que a gente chama de workshops de venda. Mas deixa eu explicar aqui para vocês o que eu quero dizer com workshops de venda. Workshops de venda jamais, até porque eu jamais faria isso, certo? E eu só ensino o que eu faço, certo? Eu jamais faria um workshop e ficaria num workshop vendendo. Isso não é meu perfil, não é meu jeito, né? E eu não conseguiria fazer isso. Então, quando a gente fala de um workshop de vendas, nós estamos querendo dizer o seguinte: é um workshop dentro da metodologia vivencial, que ele traz já, né, para o grupo uma transformação específica, certo? Que o grupo percebe, aquele líder, ele sai dali de verdade no outro dia, ele já consegue fazer mudanças, né? Ele já gera uma transformação nele. Mas, ao mesmo tempo, abre outros gaps. Ele se dá conta de que ele precisa de muito mais. Tanto que, da forma que nós trabalhamos, né, muito interessante. E aqui tem uma outra questão, né? Isso tá no DNA do coach, né? E aí eu brinco, isso tem que sair um pouco, senão você não vai vender. Os coaches, no primeiro workshop que eles fazem, os alunos, né, aqui do Instituto que estão aqui podem dizer se eu estou mentindo ou se é verdade que eu vou falar. A grande maioria
depois do primeiro workshop, uma coisa que eles dizem sempre assim, nossa, Eliana, parecia que você estava lá, né? Porque eles falaram exatamente o que tu disse que ia falar. Eu digo, olha, não é porque eu tenho bola de cristal, certo? É porque eu já apliquei este workshop, que nós temos um workshop que nós ensinamos, né? Prontinho, que é o que eu sempre apliquei. Eu digo, eu não tenho bola de cristal, é que líder e empresa é que nem família, só muda o endereço, certo? As dificuldades, as dores são as mesmas, porque eles estão lidando com pessoas, com metas, com objetivos, com diferenças individuais, certo? Mas a maioria dos coaches se angustiam, porque eles dizem assim, ai, Eliana, eu poderia ficar mais 16 horas, 8 horas com o grupo, tinha muita coisa ainda para ser trabalhado, né? As pessoas no final, e aí 100%, né? Os coaches que estão aí podem... ó, a Oceana está dizendo, parece que você está falando no ouvido da gente, né? É porque, e é verdade, todos me dizem isso, né, Oceana? Tu sabe disso. É porque este é um workshop, né? Um deles que a gente ensina, é um workshop que a gente faz muito, eu já fiz 1.500 vezes, né? E aí, os coaches, uma coisa que os coaches se angustiam é porque sempre, em 100% dos casos do workshop, quando ele é conduzido, né, dentro desta forma que a gente ensina, 100% dos feedbacks são positivos, mas 100% dos feedbacks também são assim. Ai, nossa, já acabou? Né? Já acabou? Já terminou, né? Nossa, nós podíamos ficar aqui mais 8 horas, 16 horas. Os líderes dizem isso. E isso, por um lado, angustia muitos coaches, porque os coaches querem resolver todos os problemas dos líderes em 4 horas. Primeiro, isso não é possível. Segundo, se você der tudo e fizer tudo em 4 horas, não tem por que ele continuar com você, concorda? É o mesmo problema que acontece na primeira sessão, que a gente chama de sessão estratégica de vendas. O que os coaches geralmente fazem? Eles, né, têm a estratégia da primeira sessão para vender processos, né, de coaching individual, e eles fazem uma primeira sessão como sendo uma sessão de coaching e já de verdade ajudam o líder em algumas questões. E ficam felizes da vida porque ajudaram. Daí você pergunta, e aí, fechou o processo? Não, nem vai fechar. Porque você já preencheu todas as lacunas. Certo? Então, da forma que nós trabalhamos com os workshops de venda, ficam lacunas sim, gera transformação sim. É um workshop que gera transformação e gera transformação na vida, certo? Mas ele gera novos gaps. Porque é isso que vai vender. É isso que vai fazer o líder querer continuar. Vai fazer o líder querer fechar um processo individual com você. Vai fazer com que o líder, é muito interessante, né? Porque nos workshops, os líderes muitas vezes ficam dizendo assim, nossa, isso, todos os líderes lá da empresa tinham que escutar. Nossa, isso nós tínhamos que levar para dentro da empresa. E é exatamente isso, né? E eles nos levam para dentro da empresa. Então, você necessita criar autoridade, construir a sua autoridade. Só que tem formas mais fáceis e tem formas mais difíceis, tem formas mais seguras e formas menos seguras. E eu digo para vocês, pela minha experiência, que entrar, trabalhar seu posicionamento no mercado através de workshops, além de você faturar, já poder faturar, né, R$2.000 por workshop, você também entra de uma forma segura, que você gera muita autoridade, e isso vai levar você para dentro das empresas. Além, é claro, de fechar processos de coaching individual com os participantes do workshop. Aí vai depender de qual é o caminho que você quer seguir pós-workshop. Só que para isso, claro, nós vamos ter estratégia pré-workshop, temos que ter o workshop, né? Muito redondo, um workshop de vendas,
E precisamos ter todo o trabalho pós-workshop, certo? Que aí, aqui é outro erro. Alguns coaches fazem palestras, fazem isso, fazem aquilo, fazem o outro, e não tem nenhuma estratégia pós, né? Ficam esperando que aconteça. Não, na maioria das vezes não vai acontecer. Você tem que ter estratégia para fazer acontecer, ok? E foi pensando, né, isso há um tempo atrás, foi pensando exatamente nessa dificuldade da maioria dos coaches, de que não sabem vender, não sabem construir a sua autoridade. E tem muita dificuldade nas empresas que nós criamos, temos aqui alguns que já são alunos deste nosso curso, né? O curso Estratégias e Abordagem de Venda de Coaching para as Empresas, que tem por objetivo você entrar nas empresas. E a grande estratégia, o foco do EAV, a gente chama ele de EAV, né? Estratégias e Abordagens de Vendas. Porque você vende, né? Ele é um workshop destinado para vendas. O grande foco deste curso é ensinar vocês a realizarem workshops, certo? Workshops vivenciais e realizarem workshops de venda e assim se posicionarem no mercado, entrarem nas empresas, venderem seus processos de coaching. Aí, a continuidade do workshop vai depender do seu objetivo, certo? Tem coaches que fazem workshops para vender os processos individuais. Perfeito. Tem coaches que fazem workshops para entrarem nas empresas. Perfeito também. Aí é a condução, né, da venda que você vai fazer que vai levar para um caminho ou para o outro, que é o que você vai plantando durante o workshop, ok? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, foi exatamente para sanar, ajudar os coaches nessa dificuldade que nós formatamos este nosso curso, onde nós ensinamos você, eu ensino você toda essa estratégia do workshop, certo? Tanto eu ensino você a construir os seus workshops, porque pode ser que você queira também ter vários workshops e vender vários workshops. Quem estava na live ontem comigo, eu contei um case de um aluno, né? Que ele tem uma palestra, num tema específico, ele tem uma palestra, e aí eu estava dando a mentoria, né, para o grupo, e ele disse assim, e essa é a minha expertise, é uma área de expertise dele, né, que ele quer focar daí na liderança nessa expertise dele, e ele me disse assim, eu já tenho uma palestra que eu faço há muitos anos, que é muito boa, aonde eu trabalho 10 tópicos. E aí eu aprofundei um pouco com ele, enfim, e a minha grande sugestão para ele foi o seguinte, ok, você vai pegar cada um desses tópicos e vai transformar ele em um workshop. E aí você pode vender cada tema desses separado para as empresas ou um programa de 40 horas. Certo? Dentro da metodologia de workshops. Né? Ele vai fazer 10 workshops de 4 horas. Ou ele pode vender os workshops separados. Ok? Então, neste curso, você aprende a formatar seus workshops, a construir seus workshops vivenciais. Mas, como a gente sabe, né? Que sempre que a gente está aprendendo algo novo, a gente leva um tempo para assimilar, né? Quem é nosso aluno já sabe disso, né? Nós, dentro de todas as nossas metodologias, eu sempre tenho a preocupação de dar para vocês, de ensinar vocês coisas prontas também, certo? Que eu já fiz 1.500 vezes, que eu sei que dá resultado, que não vai colocar em risco vocês, eu nunca vou ensinar algo que vai colocar vocês em risco, certo? Então, dentro do curso de estratégias de abordagem de vendas, além de você aprender a formatar seus workshops, você também aprende um workshop prontinho. Ele está prontinho. Vocês têm os slides, você tem a apostila, você tem as dinâmicas, você tem as perguntas que você tem que fazer e conduzir, né, durante o workshop. Quer dizer, ele está pronto, basta você estudar e aplicar. E este é um grande workshop de vendas. Este é um workshop que você cria autoridade imediatamente. E é um workshop que
gera novas demandas, né? E que os líderes amam de paixão. A gente chama este workshop de liderança de alta performance. Este é um workshop, então, vocês têm ele prontinho. Foi esse que eu estava comentando antes, né? Que os alunos, quando aplicam, dizem assim: nossa, Liane, eles falaram exatamente aquilo que tu disse, né? E aí eu brinco com eles, eu digo, claro, eu já apliquei isso 1.500 vezes, né? E os líderes só mudam endereço, mas as dores, as dificuldades são exatamente as mesmas, certo? Além disso, porque este curso, o grande objetivo deles é que você crie autoridade e que você passe a ser referência, né? Crie autoridade, entre nas empresas para vender seus processos, seus projetos. Vocês já me escutaram falar, com certeza, né? Quem está começando aqui talvez hoje não, mas quem já me segue já ouviu falar que para você também começar nesta área, você, ontem na live, né? Uma outra questão que eu comentei foi o seguinte: tem coisas que dizem assim, ah, Eliana, eu não estou com meu site pronto. Eu não fui para a cama porque eu não estou com meu site pronto. E eu disse, esquece teu site. Vai ter que fazer site? Vai, mas é lá para frente, não te preocupa com isso agora. Não deixa isso virar tua desculpa para não entrar em campo. E eu disse, o que você tem que ter pronto? Isso você tem que ter. Você tem que ter a sua esteira de serviços pronta. E você tem que ter o seu portfólio, o seu material de divulgação, falando a linguagem das empresas, um material de divulgação profissional falando a linguagem das empresas. Se você tiver isso, você já pode ir para o mercado. E exatamente como este curso ele tem por objetivo que vocês possam ir e dentro de 30 dias, se vocês estudarem, vocês estão prontos para ir para o mercado. E aplicar o seu primeiro workshop já faturado. Né? E só que para você ir para o mercado, aplicar seu workshop, você também precisa ter seu material de divulgação, a sua esteira. Então, neste curso, nós também ensinamos isso, certo? Você tem todo um módulo lá onde eu ensino você a construir a sua esteira e aonde eu ensino você a construir o seu portfólio, certo? De uma maneira profissional, falando a linguagem das empresas. Eu brinco e digo o seguinte, né? Que quem faz este curso, né, o Estratégias e Abordagem de Vendas, se não entrar no mercado, se não for para o mercado, é porque não quer ir para o mercado. Porque tem todos os recursos para ir, certo? Tem todos os recursos. Já tem um serviço, né, para oferecer no mercado e já tem um serviço para vender para as empresas. Então, se você... Liane, eu já tenho contato com empresas. Então, você já pode oferecer este workshop que você aprende, ok? Só retomando, neste workshop você vai aprender a fazer workshops vivenciais, né, para líderes. Você vai ter um workshop prontinho para você estudar e aplicar, que você pode vender por R$2.000, certo? Você vai aprender a fazer o seu portfólio, a sua esteira de serviço, você vai terminar este curso, né, com o seu material de divulgação pronto também, certo? Tá bom, mas qual é o valor? O valor deste curso, né? Talvez você nem vá acreditar. É de apenas R$497 à vista, ou 12 vezes de R$49,70. Quer dizer, é menos de R$50 por mês. Se você fechar apenas um workshop, né, você já faturou 3 vezes mais do que você investiu, ok? E o legal do workshop é que você vende sem vender, é literalmente a estratégia do vender sem vender, certo? E esta é a venda mais efetiva. É quando chega no final, é o líder querendo te contratar, né? É o líder querendo te levar para dentro da empresa. E é exatamente isso que acontece. Ok? O EAV, ele tem 2 grandes entregas em termos de workshop. Uma delas é, eu ensino vocês a estruturarem workshops, a montarem os seus workshops, certo? Eu ensino passo a passo, como é que você faz, quais são as fases, como é que, enfim, tudo. Eu ensino como vocês estruturam seus workshops, certo?
mas você também já tem um workshop pronto. E eu sempre digo, comece por esse que está pronto para você já poder começar a faturar, mas claro, você vai formatar novos workshops. Essa é a ideia também, né? Daqui a um pouco você tem na sua esteira, no seu portfólio, 10, 15 workshops. Workshops são muito fáceis de vender para a empresa. Por quê? Uma sugestão de valor que eu disse para vocês, né? É R$2.000 um workshop, 4 horas, certo? Isso para a empresa não é nada. A gente nos workshops trabalha com até 20 participantes. R$100 por líder para uma empresa literalmente não é nada do nada. Então, é um produto, é um serviço muito fácil de ser vendido, certo? E ele sempre alavanca novos projetos para vocês. Este workshop que vocês têm pronto, ele permite vocês a fazerem um diagnóstico da liderança. E aí eu ensino para vocês toda a estratégia após o workshop, né? Para vocês venderem novos projetos, venderem coaching individual, venderem novos treinamentos, enfim, né? Venderem o que vocês têm e a empresa necessita. Ok? Tranquilos? Então, quem tiver interesse, quem quiser ir para campo, quem quiser começar a construir sua autoridade, né? O link está aqui na bio, né? Aqui no Insta, tá lá na bio. Lá tem o link também do trainer, que vocês também podem conhecer, certo? E aqui no Face, nós vamos estar colocando aqui, logo abaixo do vídeo, né? Também o link